Olá, tudo bem? E hoje nós vamos aprofundar os mecanismos da ansiedade para que você possa realmente remover esse monstro da sua vida. Muitas pessoas acreditam que estão engordando por nervosismo, por ansiedade. Será isso mito ou verdade? É verdade. Não é que a ansiedade ou o nervosismo façam a gente engordar. É que o ansioso come muito mais como um remédio para aliviar a ansiedade e o nervosismo. E por isso acabam engordando. Mesmo porque o metabolismo é acelerado quanto mais ansiosa está a pessoa, quanto mais nervoso está a pessoa, mais queima calórica ela possui e, consequentemente, ela emagreceria. A ansiedade, principalmente, é uma característica muito comum entre os gordinhos que comem exageradamente para aplacar essa sensação difusa que desorienta e aliena a pessoa do aqui e agora. Eu digo aliena porque realmente a pessoa fica, apesar de estar, às vezes, executando tarefas no aqui e no agora, ela fica tão difundida, tão expandida, que ela acaba não tendo consciência, o cérebro acaba não registrando os verdadeiros hábitos alimentares dessa pessoa. Você já deve ter ouvido falar, ou mesmo talvez você já tenha pensado em algum momento, que come muito pouco, ou que talvez quase não coma, ou que o que come não justificaria o peso que você tem, a gordura que você acumula. O que está acontecendo? É que essas pessoas não conseguem registrar com exatidão tudo aquilo que elas consomem e elas ficam muito espantadas com o resultado nulo nas suas tentativas de emagrecimento. Eu mesma tenho um exemplo que eu sempre conto para os meus alunos, que quando eu era gorda, eu entrava na cozinha, pegava uma colher na gaveta, abria a geladeira, pegava uma colherada boa de doce de abóbora, punha toda aquela colher na boca, jogava a colher dentro da pia e saía como se eu não tivesse comido. O cérebro registra esse acontecimento de que maneira? Ah, isso é para ficar escondido. Eu não vou trazer essa ação no eu consciente. Então eu pergunto, será que você tem plena, total consciência da quantidade exata do que você já ingeriu ou está ingerindo sem a fome física? E isso sem contar as vezes que você confundiu fome física com cansaço, com raiva, com frustração. Mesmo que você não consiga reconhecer, o fato é que isso acaba ficando registrado no seu corpo físico e muitas vezes não é difícil a gente encontrar pessoas que não se acham gordas, mas todo mundo tá vendo, mesmo que você não demonstre, o quanto que você come. Mesmo que a pessoa não se lembre, o prejuízo está lá e todo mundo vê que a pessoa está gorda. Isso que você faz com a comida é a mesma coisa que você faz no seu psiquê e, consequentemente, a sua vida se transforma num desastre. E muitas vezes a pessoa acredita que o problema é só a gordura, que ela precisa fazer regime. De fato, quando você está com excesso de peso
e come somente na fome física, com o cuidado de deixar no prato a colherinha da vovó, você fatalmente vai emagrecer. E se isso não estiver acontecendo com você, é preciso que você retome todas as lições anteriores do como eu como, o que eu como, quando eu como e quanto eu como. Pois bem, o que fazer para evitar isso? Mas antes de responder essa pergunta para vocês, eu gostaria de clarear um pouco mais o que acontece no psique humano que impede a pessoa de emagrecer, a pessoa que pensa dessa maneira. Combinado? Vamos lá. O perfil das pessoas que não emagrecem, na maioria das vezes, são de pessoas que conhecem tudo de nutrição, que conhecem tudo de dietas, que já fizeram muitas e muitas dietas, regimes e que principalmente gastaram muito tempo físico da própria vida pensando em emagrecer. E esse perfil de pessoas é muito fácil de identificar e talvez você seja um deles, é preciso que você se avalie se você funciona desse jeito. Às vezes alguém chega para uma pessoa que está lá com uma dor ciática e aí essa pessoa fala, nossa, mas que judiação que você está sentindo essa dor, né? Você sabe que eu conheço um quiropata que faz um trabalho, você sabe que eu tinha uma dor parecida com essa? E a pessoa até ouve a história, mas lá dentro dela, ela diz, isso daí eu já vi, eu já li, eu já fiz até, ai, para mim não funciona. Às vezes a pessoa tem até coragem de contar para quem está com quem ela está conversando e diz, olha, eu já fiz esse tipo de coisa, para mim não funciona. Ah, não funcionou? Puxa, que pena, mas você sabe que tem um médico assim, 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 e que ele é maravilhoso, e que ele já fez isso para um monte de gente, parari, parari, parará. E aí você conta, olha, pois eu sou cliente desse médico, e olha, já tem tanto tempo que a gente está tentando e nada acontece. E assim, essa pessoa que quer ajudar, ela vai dando milhares de sugestões para essa pessoa e nada faz efeito. O que está acontecendo, né? Como é que a gente evita essa situação dentro do nosso psique? Veja, é a primeira coisa que eu falei lá atrás, é a falta de esvaziar a xícara. Você se lembra daquela história do menino que foi conhecer o mestre, tomar chá com ele, e o mestre encheu a xícara e a água fervendo foi escorrendo nele, e ele falou, poxa vida, mas você não está vendo que está me queimando? E o mestre disse, pois é, mas essa xícara está cheia do mesmo jeito que a sua cabeça está cheia, você não veio aprender nada aqui. Então falta esvaziar a xícara. E qual é a nossa dificuldade em esvaziar a xícara? Então, agora nós vamos conversar uma coisa bastante densa, bastante forte, bastante pesada, que é, na verdade, o perfil do prepotente, o perfil do arrogante, o perfil da pessoa que tem um nariz empinado, o perfil da pessoa que tem uma falta de humildade fantástica, o perfil da pessoa que não consegue abaixar a cabeça e se zerar a cabeça, esvaziar a xícara e se prontificar a aprender alguma coisa nova, sem linkar com as outras coisas que já conhece, já conhece. E isso é feito de que forma? Isso é feito através do que nós chamamos de consciência do erro.
Você sabe o que é consciência do erro? É quando você é capaz de se expor a si mesma e observar o tamanho do seu orgulho. O orgulho é a maior ilusão egóica. O orgulho é aquilo que faz a pessoa querer criar uma imagem para o outro e ela sente um orgulho danado que a impede muitas vezes de pedir desculpa, de assumir a responsabilidade pelas suas coisas, de entender que se ela fez do jeito que eu estou falando e não conseguiu o resultado, que ela realmente está com esse orgulho às vezes machucado, ferido, ela não quer esvaziar a xícara, ela quer arrumar um monte de desculpas pelo qual ela não está tendo resultado. Então essa é uma psique de uma pessoa gorda, do mesmo jeito que é o corpo físico de uma pessoa gorda. Ele não quer desperdiçar nada, ele acumula tudo, ele vai guardando todas as informações. E eu vou contar uma história para vocês. Aquele belo dia em que a minha sócia do Nana Nenê me disse, diante de todos lá, que eles precisavam, só restava sentir dó pela minha pessoa, porque eu não tinha ouvidos para ouvir, eu não tomava uma atitude e que elas iam gostar de mim desse jeito mesmo, que era uma pena muito grande, porque elas me amavam muito e elas queriam, estavam desistindo de mim. E aí eu fiquei sabendo que aqui em Avaré tinha uma professora de reeducação alimentar que associava a aspectos psicológicos da obesidade. E eu, psicóloga já há muitos anos, com um nome na cidade, um status, como é que eu ia fazer para me sentar numa cadeira daquela junto com pessoas comuns, sendo que eu me considerava uma pessoa que entendia muito do psique humano. Mas naquela escola nós fazíamos o que nós chamamos de reunião da consciência do erro. E eu vou explicar metaforicamente o que é a reunião da consciência do erro. Um amigo de verdade é um amigo de verdade e você vai saber o porquê. Digamos, você sabe que tem muitas pessoas que têm um bafo, não é verdade? Às vezes a gente fica muito tempo sem escovar o dente, às vezes sem comer, às vezes toma café e isso dá bafo. E aí, parece que aquela pessoa que tem bafo, ela vem conversar com você e vem super de pertinho e você dá uma afastadinha para você não sentir o bafo daquela pessoa e quanto mais você se afasta, mais aquela pessoa quer chegar perto de você e você está sentindo o bafo. E normalmente o que é que a gente faz? A gente fica quieto, a gente não fala nada. Mas o amigo de verdade é aquele que tira uma balinha da bolsa e fala: mano, meu amigo, minha amiga, você tá com bafo. Toma uma balinha que vai melhorar. E ele não tá fazendo aquilo para humilhar a pessoa. Ele tá fazendo aquilo porque ele é verdadeiramente amigo da pessoa. Então eu sou a sua treinadora e eu quero dizer para você quando você tá com bafo e tô te dando uma balinha. E a balinha é você observar o tamanho da sua prepotência, da sua arrogância. Isso é uma espécie de uma defesa do ego. Do mesmo jeito que a gente não quer admitir, não quer ter honestidade, que a gente está comendo escondido ou que a gente não registra aquilo que a gente está fazendo de errado, da mesma forma, esse perfil não só fica gordão, mas muitas vezes são pessoas que quando você vai falar para ela que ela tá com bafo,
ela fica apavorada, sai correndo, sai de perto de você e volta tomada banho, cheirando brilhantemente, com um bafo delicioso. E ela fala que aquilo não existiu, que aquilo não era realidade, que ela tá ótima. Eu me lembro uma vez eu estava dando um curso aqui em Avaré e nós tínhamos mais ou menos umas 40 pessoas na sala. E eu tinha uma dessas alunas que ela, toda vez que ela ia chegar perto dessa coisa da arrogância, do orgulho, da prepotência, da falta de ouvir com humildade, de dar uma oportunidade para você pensar se aquilo que o outro está te dizendo é uma verdade. Ela ficava tão apavorada, que nós fazíamos coffee break nos cursos e ao invés dela ficar ali com o grupo batendo papo, se incluindo no grupo, ela saía dali e voltava dali meia hora, tinha ido para casa dela, tomava um banho, trocava todo o look. Ela é uma pessoa rica e cada vez ela vinha com um conjunto de joias e vestidos cada vez mais lindos e looks mostrando aquela alegria, aquela alegria, aquela alegria. E olha, eu acredito que isso que eu tô te mostrando hoje é a parte mais desafiante. Se você quiser ter resultados para aprender a ser um magro de verdade. Muitas das crises do meu casamento, que eu acreditava que eram limitações do meu marido, eu pude reconhecer a minha dificuldade em ouvi-lo, a minha dificuldade em aceitá-lo e amá-lo do jeito que ele é, da minha dificuldade de apoiá-lo naquilo que faz ele feliz, mesmo que não seja aquilo que eu acho que seria o melhor, ou eu não tenho que achar nada disso, compreende? E aí, graças a essa qualidade que eu aprendi a ter através das reuniões de consciência do erro, é que eu salvei muitos momentos delicados do meu casamento e hoje eu vivo com uma pessoa que é o meu grande companheiro de vida, que é meu amigo, é meu amante, é meu companheiro, é tudo para mim, mas eu precisei muito mais vezes do que ele reconhecer esse gênio difícil que eu tinha. Esse gênio de não querer controlar, de não querer mandar, de não querer ser a dona da verdade, essa coisa de ser orgulhosa, eu sei mais, eu posso mais. Então, eu não estou falando isso em relação a você emagrecer, estou falando isso para você observar se você não tem esse tipo de perfil em algumas situações na sua vida e de que maneira isso está refletindo na sua dificuldade de eliminar peso. Compreende? Eu me lembro que eu já contei a vocês assim, que quando você diz eu não consigo, a sua mente registra isso e impede que você enxergue, né? E existem muitas desculpas que esse tipo de perfil dá. E por mais que a pessoa diga que ela tá feliz, que tudo bem, que ela tá aceitando de boa, etc e tal, isso não é verdade, porque lá no fundão, escondido dela mesma, tem uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Então eu estou conversando com vocês que é o papo da balinha. Então se alguém tem algum tipo de bafo aqui, pega essa balinha que eu tô te dando. Veja o seu temperamento, o seu jeitão de ser. Toda vez que você ouve alguém que te corrige alguma coisa ou que te dá uma sugestão, você, ela não sabe o que está falando. Comigo é diferente, ela não me entende.
Vocês se lembram que eu disse somente 1% das pessoas obesas têm realmente problemas fisiológicos que as impede de emagrecer. E com certeza você não faz parte desse 1%. Então eu estou nessa prática aprofundando, porque quando você rejeita a sua característica essencial, qual é a nossa característica essencial? É de amor, de perdão, de generosidade, de tolerância, de paciência com a gente mesmo, com os nossos erros, com as nossas prepotências e com os outros. Mas especialmente eu convido nesta aula que você reflita a seu respeito. Você vai entrar em contato com aquela criança safada, aquela criança ruim, aquela criança orgulhosa, aquela criança prepotente, arrogante. É com essa criança que você precisa entrar em contato. Porque quando ela é muito forte dentro de você, ela vive te dando rasteira e não te possibilita atingir os seus resultados. Porque quando você conquista os seus resultados, você sente essa alegria, mas você só vai conquistar esses resultados com essa transformação através da consciência do próprio erro. Erro na maneira de ser, no seu temperamento. Por exemplo, perfeccionista, exigente demais, controladora, etc e tal, que a gente já conversou aqui. Eu já trabalhei com muitos perfis psicológicos das mais variadas pessoas. E o perfil do gordinho é o mais difícil de ser trabalhado. O gordinho é a pessoa que mais tem dificuldade de ouvir a verdade e, vamos usar um termo bastante do senso comum, criar vergonha na cara, ou seja, reconhecer os próprios erros, como nós fazíamos lá no Nana Nenê e eu continuo fazendo no meu dia a dia. E então, uma vez eu conversei com um médico, né, e ele dizia assim, por que a gente precisa fazer o gordinho comer de 3 em 3 horas? E ele dizia assim, gordinho já é uma pessoa muito complicada e muito difícil sem fome. Imagine ele com fome. Então eu estou aqui para pedir a você que perceba que o seu temperamento, as suas qualidades sombrias, são aqueles aspectos de teimosia, de falta de humildade, que ficam debaixo do tapete do seu psique, criando ansiedade, porque na verdade, na sua essência, você é humilde, generosa, é capaz de corrigir uma atitude de boa, é uma pessoa que não tem orgulho de ser corrigida, que leva numa boa, que não só muda de atitude, mas toma uma iniciativa, porque a atitude é uma coisa diferente da iniciativa, né? É uma atitude mental é uma coisa, né, de você receber as informações e a iniciativa é a ação. Então agora nós vamos fazer uma prática da consciência do erro. Eu vou ensinar vocês nesse momento. Combinado? Até lá!